Imagine o som de 1000 trovões acontecendo ao mesmo tempo, sem parar, por 10 horas seguidas. O chão sob seus pés não é mais terra, é uma massa líquida de lama, sangue e estilhaços de aço que ferve a cada explosão. Você não está em um deserto ou em um vulcão. Você está em Verdun, 1916. Nas próximas 24 horas, 1 milhão de granadas alemãs cairão sobre este pedaço de chão, transformando o horizonte em uma fornalha eterna que devora homens e cavalos sem distinção. Aqui, o tempo parou. Não existem dias ou noites, apenas o ciclo macabro de se esconder em crateras repletas de cadáveres e esperar que a próxima explosão não tenha o seu nome escrito nela. O general alemão Erich von Falkenhayn não queria apenas conquistar uma cidade. Ele queria sangrar a França até o branco. Verdun não era um objetivo militar. Era uma armadilha psicológica desenhada para moer a alma de uma nação inteira, até que não restasse mais ninguém para lutar. Soldados bebiam água imunda de poças onde flutuavam restos mortais, porque a sede era mais aterrorizante que as balas. O cheiro não era de glória, mas de carne podre, gás cloro e metal queimado. Verdun se tornou o moedor de carne original, um lugar onde a expectativa de vida era medida em minutos. Se você desse um passo em falso, desapareceria para sempre sob toneladas de terra revirada por obuses de 420 milímetros, que pesavam tanto quanto um carro. Nesta batalha, os franceses criaram a Via Sacra, uma estrada para o inferno, onde caminhões passavam a cada 14 segundos, trazendo carne fresca para o canhão e levando embora o que restava dos feridos. Foi o teste definitivo da vontade humana contra a era industrial. Milhões de vidas foram jogadas nesta fornalha, apenas para provar quem cairia por último. O que aconteceu naquelas colinas mudou a história do mundo e deixou marcas na Terra que são visíveis até hoje, 100 anos depois. Prepare-se, o que você vai ver agora não é apenas uma aula de história, é um mergulho visceral no conflito que definiu o horror moderno. Esqueça tudo o que você sabe sobre coragem e medo. Nós vamos entrar agora nos 300 dias que transformaram o mundo em um matadouro, isto é, Verdun, e a partir deste momento, não há mais volta. Se você sente o peso dessa história, já esmaga o like e se inscreva. Este canal é para quem não quer apenas datas, mas quer sentir o cheiro da pólvora. E eu quero saber, de qual lugar do mundo você está assistindo a esse inferno hoje? Comenta aí embaixo a sua cidade. E se você quer ver outras batalhas, como a de Stalingrado, o Dia D ou o horror de Passchendaele, deixe a sua sugestão nos comentários. O seu pedido vira o nosso próximo documentário. Agora, respire fundo. O bombardeio está apenas começando. A Europa, no final de 1915, sangrava em um impasse brutal. A promessa de uma guerra rápida e vitoriosa havia morrido nas trincheiras de lama e arame farpado. O chefe do Estado-Maior alemão, general Erich von Falkenhayn, um homem de raciocínio frio e pragmático, observava o cenário com uma clareza desoladora. Ele sabia que a Alemanha não conseguiria romper as linhas inimigas de forma decisiva. A ideia de uma vitória militar esmagadora era uma ilusão. Sua conclusão? A Alemanha precisava, então, de um novo tipo de guerra. Uma guerra de exaustão, onde o objetivo não era tomar território, mas sim desmantelar a vontade do inimigo. Falkenhayn analisou o mapa da França e, em seu famoso Memorando de Natal de 1915, escolheu seu alvo, Verdun. Não por sua importância estratégica imediata, a cidade em si era quase irrelevante e não abria caminho para Paris como muitos pensavam. A escolha de Verdun era puramente psicológica e perversa. Ele sabia que, para os franceses, Verdun era mais do que uma fortaleza antiga. Era um símbolo de honra, de resistência e da própria alma da França. Eles defenderiam Verdun até o último homem, não importando o custo.
e era exatamente isso que Falkenhayn queria. Seu plano era simples, mas brutal. Montar uma ofensiva massiva e constante contra Verdun, usando uma quantidade avassaladora de artilharia e ataques de infantaria. O objetivo não era invadir a cidade, mas sim forçar o exército francês a jogar todos os seus recursos, todas as suas reservas e, principalmente, todos os seus homens na batalha, sem trégua. Era uma armadilha, um matadouro cuidadosamente planejado, onde a cada soldado francês morto ou ferido, a França ficava um passo mais perto do colapso moral e militar. Falkenhayn chamou isso de sangrar a França até o branco. A surpresa seria total. Nos meses que antecederam o ataque, os alemães acumularam uma força sem precedentes, mais de 1.200 peças de artilharia pesada, incluindo os temíveis Big Bertha, e 150.000 homens, tudo sob o mais absoluto segredo. Eles construíram ferrovias inteiras para mover munição e tropas, camuflaram posições de artilharia e instalaram linhas telefônicas de quilômetros. Enquanto isso, o comando francês, complacente e subestimando a ameaça, desarmava os fortes de Verdun, movendo canhões para outras frentes e deixava a guarnição da cidade perigosamente enfraquecida. Uma tragédia estava prestes a se desenrolar, forjada na arrogância de um lado e na cegueira do outro. Em 21 de fevereiro de 1916, às 7h15 da manhã, o plano do açougueiro de Falkenhayn foi ativado. A primeira salva de artilharia, um cataclismo sem precedentes, rasgou o silêncio gelado do amanhecer, dando início aos 300 dias mais infernais da história militar. Aquele dia não marcaria apenas o início de uma batalha, mas o despertar de um novo tipo de horror, onde a humanidade confrontaria seus próprios limites de dor e resistência. Às 7h15 da manhã de 21 de fevereiro de 1916, o mundo como os soldados franceses o conheciam deixou de existir. Não foi apenas um bombardeio, foi um terremoto artificial. Mais de 1.200 canhões alemães dispararam simultaneamente, criando um efeito que os soldados chamariam de Trommelfeuer, o fogo de tambor. O impacto era tão rápido e constante que as explosões individuais não podiam mais ser distinguidas. Era um rugido sólido e contínuo que fazia a terra de Verdun pulsar como um coração frenético. Em apenas 10 horas, 1 milhão de granadas de aço e explosivos foram lançadas sobre um fronte de apenas 30 quilômetros. Dentro das trincheiras francesas, o horror era indescritível. Os abrigos, que deveriam oferecer proteção, tornaram-se túmulos de terra. Soldados eram enterrados vivos pela pressão das explosões próximas, enquanto outros eram lançados ao ar como bonecos de pano. O som era tão violento que os tímpanos estouravam, e o sangue escorria pelo nariz e orelhas dos sobreviventes. A floresta de Cauris, um dos primeiros alvos, foi literalmente moída. Árvores centenárias foram reduzidas a lascas de madeira em minutos. O terreno, antes verde e vibrante, transformou-se em uma paisagem lunar de crateras fumegantes, onde o ar tinha gosto de metal e enxofre. Quando o bombardeio finalmente cessou, um silêncio sobrenatural e pesado caiu sobre o vale. Foi então que os alemães avançaram. Mas eles não vieram apenas com baionetas. Das sombras da fumaça surgiram figuras aterrorizantes usando máscaras de couro e carregando cilindros metálicos. Os Stoßtruppen, tropas de choque. Pela primeira vez na história, o lança-chamas foi usado em larga escala. Jatos de fogo líquido de até 20 metros de comprimento foram disparados para dentro dos buracos onde os sobreviventes franceses tentavam se reorganizar. O fogo não apenas queimava a carne, ele consumia o oxigênio, sufocando aqueles que o calor não alcançava. Os sobreviventes franceses, em estado de choque e cobertos de poeira branca, emergiram dos destroços apenas para encontrar um mar de uniformes cinzas avançando. No entanto, o plano de Falkenhayn encontrou um obstáculo inesperado.
a resiliência sobre-humana do soldado comum. Mesmo despedaçados, pequenos grupos de franceses se recusaram a recuar. Atrás de metralhadoras quebradas ou usando apenas pedras e baionetas, eles lutaram por cada centímetro de lama. Eles sabiam que, se Verdun caísse naquele primeiro dia, a França cairia logo em seguida. A resistência era uma forma de loucura, mas era a única coisa que mantinha o fronte unido sob a tempestade de aço. Ao final do primeiro dia, os alemães haviam avançado apenas alguns quilômetros. Um custo baixo para eles, mas o preço para a França era o início de uma hemorragia que duraria meses. O moedor de carne havia sido ligado e as lâminas de aço começavam a girar. O que os alemães não esperavam era que para cada passo que davam, a terra de Verdun exigiria um tributo de sangue tão alto que os próprios agressores começariam a questionar se a vitória valeria o preço da sua própria alma. Enquanto as crateras se multiplicavam na superfície, o coração estratégico de Verdun residia em seus fortes. O maior e mais imponente deles era o Forte Douaumont, uma fortaleza colossal de concreto e aço enterrada sobre camadas de terra, projetada para ser invulnerável aos maiores canhões da época. No papel, Douaumont era a âncora da França. Na realidade, era uma tragédia anunciada. Devido à crença de que fortalezas fixas eram obsoletas, o comando francês havia retirado a maioria de sua guarnição e canhões meses antes. O gigante estava cego, surdo e quase vazio, vigiado por apenas 57 reservistas idosos e assustados. Em 25 de fevereiro, apenas 4 dias após o início do bombardeio, o impensável aconteceu. Sobre uma nevasca segrante, um pequeno destacamento de engenheiros alemães, liderado pelo sargento Kunz, aproximou-se do forte. Eles não esperavam capturá-lo. Estavam apenas tentando se proteger do frio e do fogo de artilharia. Ao chegarem aos fossos, não encontraram resistência. Kunz, agindo por puro instinto, escalou as paredes de concreto e entrou por uma abertura de metralhadora. Ele caminhou pelos corredores escuros e úmidos, esperando uma emboscada a cada esquina, mas encontrou apenas o silêncio de um túmulo de concreto. Sem disparar um único tiro, os alemães capturaram a joia da coroa de Verdun. Quando a notícia chegou a Paris, o choque foi comparável a um terremoto. A queda de Douaumont não foi apenas uma derrota militar, foi um golpe de misericórdia na moral francesa. O governo entrou em pânico e o exército parecia à beira do colapso total. Foi neste momento de desespero absoluto que um homem foi chamado para salvar a França. O general Philippe Pétain. Um mestre da logística e um defensor ferrenho da vida de seus soldados, Pétain assumiu o comando com uma promessa curta e fria. Ils ne passeront pas. Eles não passarão. Pétain entendeu imediatamente que Verdun não era uma batalha de bravura, mas de suprimentos. Com as ferrovias cortadas pelos alemães, restava apenas uma estrada de terra estreita conectando a cidade ao resto do país. Ele ordenou que cada caminhão disponível na França fosse enviado para lá. Dia e noite sem parar, uma frota de 8.000 veículos passava a cada 14 segundos, transportando 90.000 homens e 50.000 toneladas de munição por semana. Se um caminhão quebrava, era jogado na vala sem hesitação para não interromper o fluxo. Essa estrada tornou-se o cordão umbilical que mantinha o coração da França batendo. Ela foi batizada de La Voie Sacrée, a Via Sacra. O moedor de carne agora tinha 2 lados. Falkenhayn queria sangrar a França, mas Pétain decidiu que se a França ia sangrar, a Alemanha sangraria junto. Ele instituiu o sistema de noria, onde divisões inteiras eram trocadas constantemente no fronte. Isso significava que enquanto o soldado alemão ficava em Verdun até morrer ou ser ferido, o soldado francês lutava por 2 semanas e era retirado para descansar. Verdun não era mais uma batalha, era uma máquina industrial de moer seres humanos, onde o combustível era o sangue de toda uma geração, e o motor era a estrada que nunca dormia.
Se os primeiros dias de Verdun foram definidos pelo metal e pelo fogo, os meses que se seguiram foram definidos por algo muito mais primitivo: a lama. Sob o impacto de milhões de granadas, o sistema de drenagem natural da região foi aniquilado. O solo de Verdun, rico em argila, transformou-se em uma pasta viscosa, cinzenta e onipresente. Não havia mais trincheiras lineares. O bombardeio constante as havia nivelado. O que restava eram linhas de crateras, buracos de explosão onde grupos de 5 ou 6 homens se amontoavam para tentar sobreviver. Ali, a dignidade humana era a primeira vítima. Viver em Verdun era uma experiência sensorial de puro horror. O cheiro era o pior inimigo. Imagine o odor de terra revirada misturado ao gás mostarda, que tinha um cheiro adocicado de maçãs podres, fundido ao fedor insuportável de milhares de corpos em decomposição que ninguém conseguia enterrar. Muitas vezes, ao cavar um novo abrigo, a pá de um soldado atingia o uniforme de um companheiro morto semanas antes. A água que os soldados bebiam, muitas vezes coletada no fundo dessas mesmas crateras, tinha um gosto metálico e oleoso. A sede era tão extrema sob o bombardeio que homens foram vistos bebendo a própria urina ou a água escura onde flutuavam restos mortais e produtos químicos. A morte em Verdun raramente era rápida ou gloriosa. Ela era, na maioria das vezes, invisível. O soldado passava 24 horas por dia ouvindo o assobio das granadas, sabendo que o próximo segundo poderia ser o seu último. Esse estresse constante gerou o que hoje conhecemos como o shell shock, transtorno de estresse pós-traumático. Homens jovens, antes saudáveis, eram encontrados catatônicos, tremendo incontrolavelmente ou rindo histericamente enquanto as bombas caíam ao redor. O olhar desses soldados, o chamado olhar de 2.000 jardas, revelava homens cujas almas já haviam deixado Verdun, mesmo que seus corpos ainda estivessem lá. Quando o bombardeio parava, vinha o combate corpo a corpo. Nas ruínas de vilarejos como Fleury, que mudou de mãos 16 vezes, a luta era primitiva. No espaço confinado das crateras ou dos túneis dos fortes, as espingardas eram longas demais e inúteis. Os soldados preferiam facas de combate, pás afiadas como machados e clavas de madeira com pregos. Era uma violência tribal no meio de uma guerra industrial. Homens se matavam no escuro, tateando na lama, motivados por nada além do puro instinto de sobrevivência. Não havia mais ideologia ou patriotismo em Verdun. Havia apenas o desejo frenético de ver o sol nascer mais uma vez. À noite, o campo de batalha ganhava uma beleza perversa. As luzes dos sinalizadores franceses e alemães cruzavam o céu em tons de branco, vermelho e verde, iluminando brevemente o mar de crateras antes que a escuridão voltasse a engolir tudo. Aqueles que olhavam para o horizonte de Verdun a quilômetros de distância diziam que o céu brilhava como se o próprio inferno tivesse aberto uma fenda na terra. Dentro do moedor de carne, o soldado não era mais um herói, era apenas matéria-prima. Como escreveu um sobrevivente em seu diário, a humanidade está louca. É preciso ser louco para fazer o que estamos fazendo. Por 10 meses, essa rotina se repetiu. Verdun não era mais uma batalha, era uma condição de existência. O plano de Falkenhayn estava funcionando. A França estava sangrando. Mas o que o general alemão não percebeu é que o sangue não escolhe lado. A Alemanha também estava exaurindo seus melhores homens, suas melhores divisões e sua própria esperança. O açougueiro havia criado uma máquina que ele não conseguia mais desligar e que agora ameaçava consumir tanto o criador quanto a vítima em uma espiral de destruição absoluta que não pouparia ninguém. No final de 1916, o moedor de carne começou a engasgar com o próprio excesso de sangue. O general Falkenhayn, o arquiteto do massacre, havia caído em sua própria armadilha. Ele esperava que a França sangrasse até o branco, mas não previu que a Alemanha estaria sofrendo uma hemorragia quase idêntica.
Em junho e julho, a pressão sobre os franceses era insuportável, mas então o destino interveio. Os britânicos lançaram a Batalha do Somme e os russos iniciaram a ofensiva Brusilov. De repente, a Alemanha precisava de homens em todos os lugares. Verdun, a obsessão de Falkenhayn, tornou-se um luxo que o Império Alemão não podia mais sustentar. Falkenhayn foi demitido, substituído pela dupla Hindenburg e Ludendorff, que viram em Verdun nada além de um erro estratégico colossal. Com os alemães na defensiva, os franceses, agora sob o comando agressivo de Robert Nivelle e do general Charles Mangin, conhecido como o açougueiro por sua frieza, lançaram contra-ataques brutais. Usando uma tática inovadora chamada barragem rolante, onde a artilharia avançava metros à frente da infantaria em um cronograma preciso, os franceses começaram a retomar o que haviam perdido. Em outubro, o impossível aconteceu. O forte Douaumont foi recapturado. Os soldados franceses, exaustos e cobertos de lama, voltaram ao gigante de concreto que havia sido o símbolo de sua humilhação. A batalha, que deveria durar semanas e que já durava 10 meses, estava finalmente chegando ao seu fim exausto. Em 18 de dezembro de 1916, a batalha foi oficialmente encerrada. As linhas de frente eram quase as mesmas de fevereiro. Por um ganho territorial de poucos quilômetros de terra devastada, cerca de 700.000 homens foram mortos, feridos ou declarados desaparecidos. Verdun não terminou com uma rendição gloriosa ou uma marcha triunfal. Terminou porque os dois lados estavam exaustos demais para continuar se matando naquele pedaço específico de lama. O silêncio que caiu sobre o vale naquele dia era mais aterrorizante do que o barulho dos canhões. Era o silêncio de um cemitério que se estendia por quilômetros. A Batalha de Verdun terminou há mais de um século, mas para a Terra, a guerra nunca acabou. Hoje, se você caminhar pelas florestas ao redor da cidade, verá que o chão ainda é ondulado, uma cicatriz permanente deixada por milhões de explosões. Existe uma área chamada Zone Rouge, Zona Vermelha, onde o solo é tão saturado de arsênico, gás não detonado e metais pesados que nada pode ser cultivado e o acesso humano é proibido. Verdun não foi apenas uma batalha, foi uma alteração biológica do planeta. A Terra ali guarda os ossos de mais de 100.000 homens, cujos corpos nunca foram encontrados, transformando a paisagem em um ossuário a céu aberto. O legado de Verdun é um aviso eterno sobre o custo do orgulho e da desumanização. Ela nos ensinou que, em uma guerra industrial, não existem vencedores, apenas diferentes níveis de derrota. No ossuário de Douaumont, onde os restos de 130.000 soldados desconhecidos, alemães e franceses, descansam juntos sob o mesmo teto, a lição é clara. Na morte, todos somos iguais. Verdun foi o moedor de carne original, e suas cicatrizes, tanto na alma da Europa quanto na pele da Terra, servem para nos lembrar do que acontece quando o mundo decide que o sangue é o único preço a pagar pela glória. Verdun foi o limite do horror, mas a história está cheia de campos de batalha que ainda clamam por serem contados. Se você chegou até aqui, é porque você respeita a memória daqueles que caíram. Não deixe essa história morrer no esquecimento. Se inscreva agora e ative o sino, porque no próximo vídeo vamos mergulhar no gelo da Frente Oriental em Stalingrado, onde o destino do mundo foi decidido em cada casa e cada ruína. Obrigado por assistir e lembre-se, a história é a nossa única bússola. Até a próxima batalha!